que não é fake news, é real. Vamos falar de fake news, mas de uma forma diferente, porque a tecnologia ainda é novidade para muitos idosos. E pela falta de informação, os idosos acabam compartilhando. Não são todos, mas ainda há, isso sim, compartilhando fake news. Para evitar esse problema, além de ensinar, né, como usar o aparelho, o smartphone, é importante mostrar para os nossos velhinhos, para os nossos avós, para quem está com a gente na rotina, quem a gente gosta, como identificar uma notícia falsa. Vamos ver as dicas. A tecnologia chegou na vida do Eduardo para facilitar as coisas. Aos 71 anos, ele se vira para ficar atualizado e manter contato com os 2 filhos. Um mora no Rio Grande do Sul e a outra na Alemanha. Por isso, as novidades são compartilhadas pelo WhatsApp. Bom dia, meu filho. Estamos aqui no meio de uma entrevista com a Record. No Facebook, ele tem 257 amigos. É popular o seu Eduardo, mas não dá chance para qualquer um. Na rede social dele, só os conhecidos, porque o Eduardo tem medo de ficar recebendo notícias falsas. Hoje tem alguns sites de notícias que a gente já conhece a origem, então fica mais fácil, né? Sites que normalmente são novos, que a gente não tem conhecimento, a gente seleciona, né? Não vai transmitir notícias que não tenha certeza. E a preocupação dele é séria. A Perpétua, por exemplo, adora ficar conectada na internet. Tem vários grupos e muitas vezes recebe notícias duvidosas. Notícia falsa, depoimentos, montagens, que a gente vê muito, né? Aí, assim, se eu tenho liberdade com a pessoa, eu até respondo, né? Que provavelmente é duvidosa aquela publicação. De acordo com essa pesquisadora, as notícias falsas podem trazer prejuízos para quem lê, mas principalmente para quem compartilha. Ela é uma pessoa que vai perdendo a credibilidade, né? Então, às vezes, sem saber, ela é assim debochada, poxa vida, é aquela tia que, sei lá, compartilha correntes no WhatsApp, é aquela tia que publica fake news no Facebook. Então, ela começa moralmente a ser um pouco assim, deixada de lado. Pois é, uma pesquisa de 2 universidades americanas identificou que os idosos compartilham 7 vezes mais notícias falsas do que as pessoas mais jovens. Mas nem sempre essa é a realidade. Aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo, esse grupo de idosos está sendo incluído digitalmente. Além de aprender a ler e a escrever, todos eles aprendem as técnicas para usar o computador e também a não divulgar notícias falsas. A gente tem essa preocupação de, num processo educativo, incluir essas pessoas, que é uma geração que não nasceu na era digital, né? E para que elas aprendam a lidar com isso, possam se desenvolver, né? E possam também ter autonomia para ter o discernimento do que é certo, do que é errado, do que elas acreditam ou não acreditam. Para ela, a melhor forma de evitar o compartilhamento de notícias falsas é a educação. A dona Sebastiana, por exemplo, começou a usar o computador e o celular há 2 anos. Para conversar com as minhas amigas, mandar mensagem, ligar para minhas amigas. E eu adoro tirar fotos. Ao menos esse grupo de idosos não vai entrar para a estatística dos que compartilham informações erradas pela internet. Eles estão aprendendo como a tecnologia pode ajudar. A Perpétua mesmo baixou 4 aplicativos diferentes para estudar alemão. Tem sites que hoje te ensinam tudo sobre línguas, né? No próprio Facebook tem aulas diárias, outras tu pode gravar, depois rever, acompanhar as aulas. E isso é muito interessante e ajuda. Para a especialista em comunicação pela internet, toda a sociedade é responsável por acolher e orientar esses idosos e, assim, evitar que as redes sociais se tornem uma armadilha de informação ao invés de facilitar o convívio social. Ao invés de debochar, poxa, eu não aguento mais aquele bom dia, aquele sol no WhatsApp, ou as fake news que estão sendo propagadas por elas. Eu acredito que a gente possa sentar mesmo e mostrar como é que é o caminho, né?